Bom dia. Hoje eu vou lançar para vocês o trabalho de desenho de esgoto sanitário, que vai ser o nosso último trabalho da disciplina. E na semana que vem eu vou passar o questionário sobre o projeto, sobre a teoria de desenho de projeto de instalações elétricas e instalações hidrossanitárias, que vai corresponder à nossa última nota, tá? Eu só estou esperando. Lucas, tu poderia testar para mim, para ver se tu consegue acessar o Moodle? Sim, o questionário já foi corrigido. Eu já coloquei as notas no Moodle, inclusive, tá? Então, vocês têm 3 notas publicadas. Vocês têm o questionário, o projeto arquitetônico parte 1, parte 2, são 4, na verdade, e o topográfico. Próxima nota vai ser o do elétrico, né? Eu tenho que correr um pouco com as outras 3 turmas que eu tenho. Eu tenho 4 turmas ao todo, né, de desenho para engenharia, desenhos técnicos e 2 desenhos técnicos e 2 geometrias descritivas. Então, eu estou correndo um pouquinho, né, com essas turmas que com eles eu estou mais atrasada ainda que vocês. Então, talvez demore um pouquinho. Tá, a gente pode ver isso. Posso mostrar o gabarito aqui e as correções, tá? Eu só vou, já que tu fez essa pergunta, eu vou tentar acessar o questionário, mas antes eu quero ver se o Moodle está funcionando para eu publicar a tarefa. Pelo jeito não tá. Ou é minha rede que tá ruim? Deixa eu ver aqui. A princípio parece que a minha rede não tá ruim, não. Tá. Eu vou tentar reconectar a rede aqui, porque eu acho que realmente está dando problema é aqui.
Só um instante que eu acho que é a minha rede de internet que está com algum problema. Bom, tá me ouvindo bem, Lucas? Ah, só para saber se está tudo certo aqui. Deixa eu tentar reingressar na chamada aqui através do computador. Tive que reiniciar o outro. Agora deu.
Deu. Acho que agora tá tudo certo. Bom, mas então o que eu ia passar para vocês era o Moodle. Vou passar hoje ainda a tarefa no Moodle e eu tô devendo ainda mostrar a correção do questionário, tá? Então é isso que tá faltando. Bom, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui a tarefa do Moodle para que vocês possam ver, ler o enunciado e depois anotar as dúvidas de vocês, que caso vocês tenham dúvidas a respeito do desenho de instalações de esgoto. As aulas síncronas referentes a esse conteúdo já estão disponíveis, só para informar. E hoje eu vou disponibilizar a tarefa do projeto de esgoto sanitário, que também é conhecido como águas servidas, tá? Então, já vou colocar aqui as instruções e a data de entrega, tá? Hoje é dia 6 de maio, eu vou colocar a data de entrega para o dia 18, tá? Para dar um tempinho maior para vocês fazerem. Não é um desenho trabalhoso, tá? É um desenho que dá para fazer bem rápido, mas eu vou colocar para o dia 18, que eu acho que eu vou conseguir entregar as notas para vocês mais rápido nessa data. Bom dia. Bom, gente, então, como vocês já podem observar, vou colocar aqui na janela, compartilhar a tela. Já temos disponível aqui os dados de enunciado referente ao trabalho de projeto de águas servidas ou de esgoto sanitário, tá? Que vai ser o nosso último trabalho prático da disciplina e com entrega para o dia 18 de maio, tá? Bom, e quanto aos questionários, deixa eu separar aqui os gabaritos.
e as correções para que possa passar o feedback. Vocês vão receber em breve uma notificação no Teams com as notas, tá? Essas notas, elas já estão no Moodle. As notas do questionário. E não sei se vocês já viram, mas a nota do arquitetônico parte 2 saiu na última terça-feira. Bom, vamos ver aqui o Lucas. Bom, o Lucas tinha me pedido para compartilhar a correção do questionário, né, para um feedback do questionário, tá? Para saber da nota. Bom, essa questão aqui da planta de formas, gente, praticamente todo mundo errou, tá? Na verdade, é planta de cargas e locação, que é a planta de formas, ela não contém a representação das vigas, tá? Então, ela contém uma linha traço e ponto, enquanto a cargas e locação, não. A cargas e locação, sim, de fato, tem a representação do desenho das vigas. Tá? Então, é esse que é o detalhezinho que bastante gente se confundiu na hora de corrigir, de fazer essa questão, tá? Aqui nessa questão 2, eu consigo dar parcial, tá? Nesse formulário. Eu prefiro fazer os questionários sempre no formulário da Microsoft, porque eu consigo trabalhar com a parcial, enquanto que o do Moodle e do Google, por exemplo, eu não consigo fazer isso, tá? E nesse caso, para dar parcial, se eu vi que a pessoa conseguiu ordenar mais da metade das etapas, então eu dei 1,5 ponto, tá? Que é como está descrito aqui na observação do enunciado. Tá certo? Tá acompanhando, Lucas?
Bom, então, aí no caso aqui, teve bastante problema de ordenação, né? Como tu pode observar bem. Então, não conseguiu nem parcial. Então, aqui, ó, nessas duas questões já foram 4 pontos perdidos, tá? E quantas demais? Essa questão 3 tu acertou ela por inteiro, né? Conseguiu identificar as medidas das bases das sapatas. Essa questão aqui teve bastante gente que se confundiu, tá? Porque eu coloquei uma pegadinha que causou confusão em muita gente. Existem duas coisas, existe a parede e o pé direito. A parede é a parte que não contém a viga, enquanto que o pé direito inclui a viga na sua composição vertical, tá? E no caso aqui estava circulado o pé direito, tá? Então a resposta certa, como você pode observar no gabarito, pé direito, beiral e viga baldrame, tá? E a questão 5 aí acertou, soube calcular o vão direitinho, a comer, aliás. Tá certo? Gente, mais alguém que já tenha lido o projeto o enunciado do projeto de esgoto sanitário tem alguma dúvida ou queira o feedback do questionário? Eu só queria informar, né, que a primeira questão quase a turma inteira errou, tá? Isso aí foi quase que foi praticamente um padrão, tá? Que eu observei no primeiro questionário. Caso tenha mais alguma dúvida, é só me notificar, utilizando a arroba na frente do meu nome no chat, ou ainda levantando a mãozinha no Teams, tá? Lembrando que a notificação através do arroba acaba vindo um pouco mais rápida, tá?
O Francisco perguntou aqui sobre o desenho de projeto de esgoto. O esgoto primário é a parte que não passa pela caixa sifonada. Por exemplo, o vaso sanitário, ele não, o dejeto do vaso sanitário ele não passa, né? Ele vai direto para a caixa de inspeção. Então ele não vai para a caixa sifonada. Aí é considerado esgoto primário, sim, tá? Exatamente, bem como tu descreveu na pergunta. Tá? O critério para definir o que é esgoto primário e esgoto secundário é justamente se o dejeto ele vai passar pela caixa sifonada ou não. Pode falar. Então, o que acontece é que essa parte aí eu tinha entendido quando eu vi os vídeos, só que agora além da descrição da tarefa, tá tipo esgoto primário, aí tá entre parênteses externo e aí esgoto secundário e interno. E não sei, eu acho que isso ficou um pouco confuso, daí por isso que eu perguntei a questão do critério mesmo. Uhum. Não, o critério é o que vai conectar da caixa ou não, é que externo e interno é o que é mais comum, né? O vaso sanitário ele acaba sendo considerado uma exceção, Ah, tá, entendi. tá? Porque é o único aparelho sanitário que não vai ser conectado à caixa sifonada mesmo. Sim, sim, entendi. Tá, uma outra coisa aqui, deixa eu ver. Tá, os desenhos são só planta baixa de locação Ah, é só planta baixa e locação. Sim, o Dois desenhos. esgoto, assim, é o projeto que acaba tendo menos desenho, né? E Sim, ele não tem, né, como a casa é térrea, ele não tem o corte vertical. Só teria o corte vertical se fosse uma casa com mais de um andar. tá. Ali no enunciado fala assim, ó. é, O arquivo DWG revisado do desenho arquitetônico referente a essa tarefa pode ser encontrado no enunciado da tarefa de desenho de projeto elétrico. Eu não entendi isso. É que o arquitetônico corrigido, caso alguém. Esse aí eu posso tirar, tá? Porque eu tinha deixado um arquitetônico corrigido, caso alguém quisesse usar um arquitetônico sem erros para poder fazer o seu projeto o seu projeto de esgoto, né? Aí não precisaria usar o seu, né? Poderia usar um DWG que já tem as correções. Só isso. Mas nesse caso eu não, esse semestre eu não disponibilizei. Então, aí tem que tirar mesmo. Entendi. É, Então, o DWG que é para a gente usar para fazer esse trabalho, ele é o DWG que Do foi usado agora para o hidráulico? Sim, é o DWG do desenho arquitetônico em geral, né? Todos os projetos complementares que vocês estão fazendo, vocês sempre vão partir do arquitetônico que vocês fizeram do começo para o meio do semestre. Sim, é porque aqui, ó, depois ele fala que a entrega em plotagem ela é feita junto com o desenho de projeto de instalações hidráulicas na mesma prancha. Sim. Então, daí eu queria saber, é para a gente fazer então usar o DWG que a gente tipo que a gente desenvolveu o arquitetônico e o hidráulico, que foi entregue agora. Tá. Sim, eu entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer de fazer o projeto de esgoto no mesmo arquivo do hidráulico. Isso. Sim, Ah, tá, entendi. tá? Para fazer a plotagem junta, vocês vão ter que usar o arquivo do hidráulico, né? Ou salvo uma cópia, né? Deixa o hidráulico ali guardadinho, salva uma cópia, aí faz o hidráulico e o esgoto na cópia, né? Acho até uma boa forma de você ter um backup, né, Sim, sim. dos seus trabalhos. E aqui também tem uma observação importante, né, quanto à plotagem, né, já que você perguntou da plotagem. Aqui eu coloquei no enunciado, na mesma prancha,
mas vocês podem, na verdade, pode ser em pranchas separadas, mas com o mesmo arquivo, tá? Se vocês podem, por exemplo, tirar alguns desenhos do hidráulico e colocar numa outra folha, tá? Numa outra prancha. Mas o que eu quero dizer é que os dois projetos, eles têm que ser plotados, né? Eles são o projeto, eles compõem o projeto hidrossanitário, na verdade, tá? Sim, sim, entendi. É, Não necessariamente vai ficar no mesmo arquivo, porque quando plota, ele plota folha a folha como arquivo separado, mas eu entendi, a ideia é que a entrega seja conjunta. isso, a entrega tem, exatamente, a entrega tem que ser conjunta, mas pode ser em pranchas diferentes, tá? Eu vou até, esse aí foi importante colocar, eu vou tirar essa parte aqui da mesma prancha, porque como o hidrossanitário ele tem um monte de desenhos pequenininhos, né? O hidráulico, na verdade, tem um monte de desenhos pequenininhos referente aos cortes, né, de cada ambiente, então pode ser que não caiba tudo na mesma prancha, tá? Do A1. Sim, eu já o hidráulico já não coube. Eu fiz em Né? duas. Aí é bom distribuir entre duas folhas, tá? De A1, com layout. Entendi. Uma outra coisa, na hora que a gente vai fazer as plantas, o de esgoto, ele, não sei, dependendo da situação ali de cada ambiente, pode ser que o desenho de um acabe interferindo no desenho de outro. A gente faz a plotagem de uma planta baixa só com os dois juntos ou pode fazer duas plantas separadas? Duas plantas separadas, né? Na hora de fazer o desenho, vocês podem fazer o desenho junto. Sim. E aí é só trancar a layer, por exemplo, na hora que estiver executando o desenho e desligar, né? Que aí E não, um aí, desenho não interfere com o outro. tá. E aí faria, por exemplo, na plotagem vai sair uma planta de locação e uma planta baixa só com a parte hidráulica e outra planta de locação e outra planta baixa só com a parte de esgoto. É isso? Exatamente. Né? Na hora de plotar, plota separado, mas na hora de fazer o desenho não tem problema nenhum de fazer junto, é só saber controlar as layers direitinho. Entendi. Até é bom fazer dessa forma no, no hidrossanitário e eventualmente no elétrico e no estrutural também, nos complementares em geral, que é uma forma de você fazer a compatibilidade, tá? Ah, é uma forma manual, né, na verdade, de você fazer a compatibilidade dos projetos. Sim, sim. E aí, nesse caso, a questão das plantas, elas possivelmente vão ter que ser entregues em folhas separadas, porque quando tu plota estando, por exemplo, sei lá, tu vai plotar a planta baixa do hidráulico, e aí vai estar com a layer de esgoto desativada. Daí, quando tu for fazer a plotagem, tipo, tu não consegue fazer na mesma folha a plotagem da planta de duas plantas a partir do mesmo desenho com layers diferentes, sabe? Tipo, tu vai plotar primeiro numa folha o hidráulico, depois na outra o de esgoto, porque tu vai ter que alterar qual layer tá ativada ou não. Ah, entendi. Sim, na verdade são duas plotagens, mas aí você pode agrupar o PDF fora do. Você pode usar o mesmo arquivo, tá? Isso que tu comentou agora não muda o fato de usar ou não o mesmo arquivo, tá? Você pode usar o mesmo arquivo, você pode fazer o desenho na mesma planta, mas você vai ter que fazer duas plotagens, uma com as layers, por exemplo, do hidráulico ligadas, aí você vai plotar uma página, e na outra você vai fazer uma outra plotagem, né, com as layers desligadas. Nesse caso, é recomendável criar dois modos layout, tá? Até para você se organizar. Sim. Por exemplo, você vai ter
prancha do hidráulico e a outra do esgoto, tá? Aí você vai ter que fazer 2 plotagens de fato, e na hora de agrupar as pranchas, você pode agrupar usando um agrupador de PDF, né? Um editor de PDFs. Sim, sim. Tá? Entendi. Entendi. Então, caso seja necessário, por exemplo, eu não fazer mais do que 2 pranchas, só segue a mesma linha e junta todos os PDFs no arquivo só para te entregar. Isso. Beleza. Tá? Até essa questão do agrupador, para agrupar PDF, tá? Tem um site aqui que eu gosto de mostrar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Eu tenho passado esse site aqui para os alunos de geometria descritiva. Eles têm feito mais tarefas, né, que necessitam agrupar os PDFs. Então, é esse site aqui, ó, ilovepdf.com. Aí aqui tem uma série de funções que você pode aplicar para os PDFs, tá? Ele converte arquivos em formato PDF, converte em outros formatos, separa, agrupa. Tem uma série de coisas que você pode fazer, tá? É super útil. Sim, sim. Bom, o Lucas tinha feito uma pergunta também. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta dele. Beleza. Se tem que usar uma linha para representar os canos do desenho de esgoto, tá? Tanto faz vocês representarem a tubulação do esgoto por linhas ou por blocos, tá? Normalmente o pessoal gosta de usar os blocos da tubulação, então eu deixo usar. Só que qual que é a desvantagem dos blocos que a gente já viu bastante, tá? É a questão de que você não tem muito controle das layers, muitas vezes os blocos são criados com várias layers, e aí fica aquele monte de layer que você não consegue apagar, tá? Então, eu acho um pouco ruim usar o bloco da tubulação por isso. Que aí tem uma layer para o detalhamento da conexão do tubo, uma layer para as laterais do tubo, né, para representação dos limites do tubo, e as pessoas fazem os blocos de forma muito desorganizada, então eu não gosto muito de trabalhar com os blocos. Tá? E a gente observou bem isso, principalmente na hora de importar o mobiliário do arquitetônico, né? Tinha detalhe do lençol da cama que estava numa layer diferente dos limites da cama, por exemplo. Eu observei muito isso nos projetos. Ou você pode representar por linhas, né? Que acaba sendo mais simples e tu tem um controle melhor, um gerenciamento melhor das layers no teu desenho. Aí acaba simplificando também, né? Então eu acabo preferindo representar por linha. Não se esqueçam de representar conexões, tá? Francesca, ainda tem perguntas? Vamos bater sim. Tá. Seguindo aqui. Tem o dimensionamento das tubulações. Tem a coluna de ventilação. O ramal de ventilação seria 50 também? Deixa eu ver o que está aqui. Sim, tá no enunciado está 50, a gente considera 50. Eu já dei o dimensionamento pronto ali, tá? Sim, sim. Beleza. É Coletor só predial copiar ali aquele dimensionamento. O coletor predial seria o quê? 100. O coletor predial, ele na verdade, ele é o tubo de... Ele é o mesmo que o ramal de... É o ramal de esgoto, tá? Ah, sim, é quando sai da casa. Isso, quando sai da casa, quando liga na caixa de inspeção.
Entendi. Tá. Aí com Aí relação. aqui, eu não sei se vocês observaram também, tá? Ali no dimensionamento tem o dimensionamento da tubulação da fossa do sumidor, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero que vocês representem o sistema individual, tá? Sim. A gente vai dimensionar eles ou é só para posicionar? Só para posicionar. Ah, tá. Então a gente pega um tamanho assim, mais ou menos padrão, e só coloca ali, Isso, sem necessariamente ele estar dimensionado de acordo com a casa. É isso? exatamente. Ah, Só para entendi. posicionar a fossa sumidor. Tá. E o filtro não vai ter? Ah, pode colocar filtro, tá? Tem gente que coloca e tem gente que não coloca. Aí eu deixo o opcional. Beleza. Entendi. Acho que por enquanto era isso, professora. Obrigado. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida, Francisco? Sim, sim. É, aqui tá na descrição que a parte das caixas de inspeção e gordura ela entra na planta baixa também. Daí como é que fica? A gente meio que vai estender a planta baixa para um pouco além das paredes para poder representar essas caixas ao redor da casa, é isso? Isso. Ah, tá. Entendi. É, outra coisa aqui. Fala de desenhar tubo de queda, mas nesse caso aqui não vai ter o tubo de queda, né? É isso? Tubo de queda e o ramal de descarga, eles acabam sendo comuns, Sim. né? Porque a casa é térrea, aí nesse caso a coluna de ventilação ela vai ser conectada na parte de cima do próprio ramal de descarga, né? Ali quando tem a saída para a caixa de inspeção e para o coletor predial. Sim, entendi. E aí ali, agora só um detalhezinho, ele fala para não representar a instalação vertical de esgoto. Isso é por causa da questão do tubo de queda ou inclui aquelas tubulações de esgoto de pia e lavatório, por exemplo, que elas são coletadas na parede? Ah, não precisa. Isso aqui eu vou tirar. Beleza. Que era Deixa isso. eu ver onde que está esse ponto. É a última linha Ah, antes tá, é da ali data. nas últimas linhas, tá.
Não, isso aí realmente não precisa. Como a casa é térrea, é só a planta baixa é o suficiente. Entendi. Mas aí não tem problema de representar, por exemplo, as Não, tubulações. tá aqui, ó, não é necessário, já está informado. Sim, sim, não, é só porque eu só queria entender que isso se refere ao desenho em si, né? O desenho na vertical. Que não tem problema, por exemplo, de eu representar as tubulações que coletam os esgotos da pia e do lavatório na planta baixa, né? Porque elas geralmente elas vêm por dentro da parede. Sim. Não, e é um trecho muito pequeno que tu tem na vertical, quando tu tem uma casa térrea. Sim, É só a parte que conecta mesmo com os fundos do aparelho sanitário, na verdade, sim, com sim. os ralos. Entendi. Acho que agora era isso mesmo. Obrigado. Nada.
Gente, tá. Tem dúvida, Francisco? Sim, eu queria saber uma coisa com relação a qual que é o critério de cotas ali das plantas. Eu fiquei até com um pouco de dúvida disso no hidráulico. O que é para ser cotado? É só os pontos mesmo, os pontos de utilização? Nesse caso, os pontos de coleta e os pontos de tipo caixa sifonada, por exemplo, a posição delas e tal, e das caixas. Seriam as cotas horizontais, na verdade, né? Sim, Aí seria as medidas também o comprimento das tubulações, né, de queda do coletor predial, tá? Isso tudo precisa. No caso da fossa e sumidouro, não vai precisar de mencionar, então não precisa informar as medidas. No caso da caixa de inspeção também não, né? Aí é importante também vocês informarem os diâmetros das tubulações, tá? Próximo aos trechos de tubulações que se referem àquele tipo de tubulação. Por exemplo, né, o ramal de descarga, eu vou colocar ali o diâmetro 50, da mesma forma como vocês fizeram no hidráulico, tá? sim, sim. Então a gente cota pontos de coleta, né, na casa, tipo a saída da pia, a saída do lavatório, a saída do vaso, a caixa sifonada, né, para saber a posição dela, e aí depois coleta as tubulações, cota as tubulações externas para mostrar os comprimentos dos subcoletores, é isso? Isso. E é importante também, né? Essa pergunta foi bem interessante, porque quando a gente cota o esgoto, a gente coloca também a inclinação Sim, da sim, tubulação. Então tem que botar quantos por cento que a tubulação ela está inclinada. sim. É Aí, isso, dá para aí colocar. vai seguir a tabelinha que está ali descrita no enunciado da tarefa. Mas se, por exemplo, eu colocar a tabela anexada junto, tipo, montar uma tabelinha daquela ali e colocar ela no projeto, eu preciso ainda colocar a inclinação em cada tubulação, porque daí eu poderia só consultar a tabela para saber qual é a inclinação, não precisaria representar esse texto no desenho. A rigor, assim, não me parece errado, tá? Mas eu não, mas ao mesmo tempo eu nunca vi nenhum layout dessa forma. Então, eu acho ainda um pouco melhor informar a inclinação do desenho, até porque o desenho de esgoto ele é um desenho que já é enxuto, então não tem tanto problema de você informar as inclinações ao longo desse desenho, tá? Ah, entendi. A gente tenta, o que é a ideia, né? A gente tenta sempre transmitir o máximo de informação possível nos desenhos. Só que em alguns casos, por exemplo, no elétrico, eu acho que isso fica bem fácil de observar, porque é um desenho que tem muita informação e algumas vezes a gente retira, omite algumas informações e coloca em tabelas, porque senão a leitura vai ficar prejudicada. Que no elétrico isso já disso acontecer é muito simples. Agora no hidrossanitário, tanto hidráulico quanto o esgoto, é muito difícil disso acontecer, porque os desenhos já são a simbologia e os desenhos em si já é, né, razoavelmente simplificado. Então, não teria tanto prejuízo nós representarmos todas as informações possíveis, Entendi. entendeu? Daí eu posso colocar a inclinação, tipo um textinho do lado da tubulação, assim. Isso. Mas Sim, é aquela coisa, né? Errado não tá. É sim, que sim. realmente nunca vi mesmo. Beleza. E aí, agora uma outra pergunta. O segundo questionário, ele está previsto para quando mesmo? Não sei se era isso que estava explicando quando eu cheguei, acho que eu cheguei um pouquinho Sim, eu atrasado. cheguei a comentar um pouco a respeito, né, do segundo questionário. O segundo questionário ele vai circular durante a semana que vem. Então, eu vou pedir a entrega um pouco antes do trabalho, para que possa corrigir a tempo. Provavelmente a entrega dele vai ser para o dia 14, tá? Então vocês vão ter aí 2 aulas para fazer. O que não teria tanto problema, tá? Porque pelo tempo que eu vi de resposta do outro questionário, não foi tão diferente, ninguém demorou muito.
tá? Para poder responder. Entendi. E aí o tema dele é instalações hidráulicas e elétricas. Isso, né? A parte teórica de hidráulico, de hidrossanitário, né? Vai ter um pouquinho da parte de esgoto também, vão ter algumas questões relacionadas ao desenho de esgoto também, tá? Entendi. Beleza. Era isso, então. Obrigado, professor. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Ah, bom fim de semana.
Mais alguma dúvida? Então tá bom. Qualquer coisa é só chamar nesse finalzinho de aula.
Minutos finais, mais alguma dúvida? Tranquilo, professora, tudo certo. Vou saindo aqui então. Muito obrigado pela aula aí. Bom fim de semana. Até mais. Ah, igualmente. Bom fim de semana. Bom, gente, por hoje era isso e até a próxima aula.